Você já conhecia tudo sobre a nossa Constituição Federal elaborada e promulgada em 1988? Produção roda a vinheta. Antes do vídeo gostaríamos de pedir que você se lembre de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Agora sem mais delongas vamos para o vídeo. A Constituição de 1988 é um marco fundamental na história política e social do Brasil, conhecida como a Constituição Cidadã. Ela representa a superação de décadas de autoritarismo e a consolidação de uma democracia que até então era frágil. A Revolução Silenciosa, como é frequentemente chamada a transformação iniciada com a promulgação dessa Constituição, não foi uma revolução no sentido clássico de um levante popular ou militar, mas uma revolução de ideias, com profundas repercussões sociais, econômicas e políticas. A mudança foi silenciosa porque aconteceu de forma gradual e sem o uso de forças armadas ou movimentos violentos, mas seus efeitos se mostraram extremamente transformadores. Antes de 1988, o Brasil passou por um longo período de ditadura militar que durou de 1964 a 1985. Durante esse tempo, o país foi governado por presidentes militares, sem a participação popular direta nas decisões políticas. A Constituição de 1967, que vigorava até aquele momento, foi elaborada sob forte influência dos militares e limitava consideravelmente os direitos civis e políticos da população, especialmente a liberdade de expressão e o direito de protesto. Além disso, o regime de exceção adotava mecanismos de censura, repressão e até tortura. No entanto, ao final dos anos 1980, o Brasil vivia um cenário de crescente pressão por mudanças. A transição para a democracia foi impulsionada por um movimento social que exigia a reabertura política, o fim da censura, a libertação dos presos políticos, e, principalmente, a convocação de uma Assembleia Constituinte que elaborasse uma nova Constituição, representando a nova era democrática. A Assembleia Constituinte, que se iniciou em 1987 e culminou com a promulgação da nova Constituição em 1988, contou com a participação de diversos setores da sociedade brasileira. Políticos, juristas, militantes e representantes de diversas categorias sociais como trabalhadores, movimentos de minorias, indígenas e feministas estiveram envolvidos na elaboração do texto, o que conferiu à Constituição de 1988 um caráter inclusivo e democrático. Uma das grandes inovações da nova Carta Magna foi justamente o seu processo de elaboração, que contou com a intensa participação da sociedade civil. Essa participação foi um reflexo da vontade popular de consolidar uma democracia real, que respeitasse os direitos humanos e garantisse um Estado mais justo e equitativo. A Constituição de 1988 é um extenso e detalhado conjunto de normas que aborda uma ampla gama de questões, desde os direitos fundamentais dos cidadãos até a organização do Estado e da administração pública. A seguir, são destacadas algumas das principais inovações e transformações promovidas pela Carta de 1988. A Constituição de 1988 dedica uma grande parte de seu texto à garantia dos direitos fundamentais. Os direitos individuais, sociais e coletivos foram amplamente ampliados, estabelecendo um Estado de direito robusto. Entre esses direitos, destacam-se direitos civis e políticos, e liberdade de expressão, direito à privacidade, liberdade de crença, e a proibição de tortura e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Essas garantias representaram um avanço significativo em relação ao período anterior, quando muitas dessas liberdades eram restritas ou simplesmente inexistiam. Direitos sociais, e a Constituição garantiu direitos trabalhistas, como o direito a férias, 13º salário, jornada de trabalho de 44 horas semanais, e licença maternidade. Além disso, ampliou o acesso à educação, saúde e moradia, transformando a assistência social em direitos econômicos, sociais e culturais, e a Constituição de 1988 reconheceu a função social da propriedade e buscou a redução das desigualdades sociais, estabelecendo que a ordem econômica deveria ser fundada no trabalho e no bem-estar social. A Carta de 1988 trouxe um novo marco para a política brasileira, estabelecendo um sistema de governo presidencialista, mas com a valorização da participação popular.
O voto direto foi garantido para todos os cargos eletivos, inclusive o presidente da República, que até então tinha sido escolhido indiretamente durante o regime militar. Além disso, foi estabelecida a criação de mecanismos de controle social, como a possibilidade de plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Esses dispositivos permitiram que a população tivesse maior poder de influência nas decisões políticas do país, reforçando a ideia de que a soberania popular é a base da democracia. A Constituição de 1988 promoveu um aprofundamento da proteção dos direitos humanos, com a introdução de medidas voltadas à proteção da dignidade da pessoa humana. A Carta Magna assegurou que a propriedade deve cumprir uma função social, o que resultou em políticas públicas voltadas para a reforma agrária e a regularização de assentamentos urbanos. O Estado foi fortalecido, mas com a clara determinação de que deveria ser democrático, transparente e subordinado à Constituição, ao contrário do que ocorria durante a ditadura militar, em que o Estado estava acima de qualquer controle social. Um dos aspectos pioneiros da Constituição de 1988 foi o reconhecimento do meio ambiente como um direito fundamental. O artigo 225 da Constituição assegura que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. A partir dessa previsão, o Brasil passou a adotar políticas de preservação ambiental e a promover uma maior conscientização sobre a sustentabilidade. A Constituição de 1988 também promoveu a descentralização do poder, estabelecendo um sistema federativo em que estados e municípios passaram a ter maior autonomia em relação ao governo federal. Isso permitiu uma maior flexibilidade para que os governos locais pudessem atender às demandas específicas de suas populações, ao mesmo tempo em que garantiu a unidade do país. A promulgação da Constituição de 1988 representou uma verdadeira revolução no Brasil, mas de uma forma silenciosa, como já mencionado. Ao longo das décadas seguintes, as transformações provocadas por ela mudaram o país de maneiras profundas, embora de forma muitas vezes gradual e sutil. Entre os efeitos mais significativos da Constituição, podemos destacar: ampliação da cidadania. Com o fortalecimento dos direitos humanos, a Constituição de 1988 contribuiu para a inclusão de amplos setores da sociedade que antes estavam marginalizados, como as populações indígenas, negras, e as mulheres, que passaram a ter seus direitos reconhecidos e protegidos por lei. Transformações na economia. A Constituição de 1988 também gerou impactos econômicos ao garantir a função social da propriedade e ao assegurar a participação do Estado no desenvolvimento econômico, com a busca por um modelo mais equilibrado de distribuição de renda e uma proteção aos trabalhadores. Aprofundamento da democracia. A Constituição representou um fortalecimento das instituições democráticas brasileiras, com a implementação de um sistema mais participativo e com maior controle social sobre o poder público. A Constituição de 1988 foi uma verdadeira revolução silenciosa, transformando o Brasil de maneira profunda, mas sem recorrer à violência ou a rupturas abruptas. A Carta Magna de 1988 é um reflexo da vontade popular por liberdade, justiça social, e um Estado democrático de direito. Quase 4 décadas após sua promulgação, ela continua a ser um dos principais pilares da democracia brasileira, orientando o país em direção a um futuro mais justo e igualitário, embora ainda haja muitos desafios para que seus ideais sejam plenamente realizados. Mas você sabia que a Constituição Federal do Brasil deu liberdade para o povo participar diretamente da política nacional? Você sabia disso? Muito obrigado por chegarem até o final de mais um vídeo aqui no canal Viva Fatos e apenas aqui você aprende tudo isso. Mas não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora fiquem com Deus e até a próxima.